O que o Instituto Xingu fez há uns anos, que difere, e aí que eu acho que é a grande vantagem do modelo Xingu, foi perceber porque é que as empresas que entravam na jornada da melhoria contínua tinham declínios nos resultados. Ensaiavam as jornadas, iniciavam as suas jornadas, mas ao fim de algum período estes atos de melhoria contínua caíam. O Instituto foi estudar isto em 2008. Os outros modelos introduziram a questão relativamente há pouco tempo, 1 ano, 2 anos. E o que o Instituto chegou à conclusão foi que era a cultura um dos grandes problemas das organizações para atingir essa excelência organizacional. Então o modelo Xingu foi reformulado para incluir a questão da cultura. E o que fazemos com o modelo Xingu é perceber qual é a estratégia que a empresa quer, quais são os resultados que a empresa pretende atingir, que sistemas e que ferramentas é que já existem. O modelo não vem apagar o que as empresas já têm, é um manto superior é mais a nível estratégico de ver, ok, o que é que operacional temos, mas porque é que não estamos a conseguir chegar lá. E o modelo vem traduzir isso, vem traduzir a questão das pessoas. Vamos então ver, eu tenho as ferramentas, eu tenho os sistemas, porque é que eu não consigo uma excelência organizacional, porque é que eu não consigo os tais resultados sustentados, porque falta as pessoas, a componente das pessoas que não é tida em consideração nas organizações. Quando trabalhamos com um leque de pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, todas as estruturas familiares diferentes, obviamente vai ter um impacto nos resultados. E o que nós queremos nas organizações é que as pessoas sejam consideradas um valor acrescentado e trabalhá-las e moldá-las para os comportamentos ideais. Se eu tiver um comportamento ideal, eu vou ter um resultado ideal. Se eu não tiver um comportamento ideal, eu não vou ter esse resultado. Porque somos nós, pessoas, nas empresas, que geramos os resultados. Portanto, se não houver este levantamento de onde é que eu quero atingir e que comportamento é que me está a gerar, eu nunca vou conseguir chegar à excelência organizacional. E isso o modelo Xingu trabalha de uma forma incrível, porque na base do modelo, os princípios orientadores, existem 2 deles que são culturais, que é o respeito pelo indivíduo e liderar com humildade. E nas organizações onde entramos, muitas vezes, e mesmo como consultora consigo observar, há o grito, há o desrespeito, não ouvir o colaborador. Isto é completamente contra o que o modelo Xingu defende, não é? Como é que eu lidero com humildade e como é que eu levo as pessoas comigo para... E eu já vi empresas de 1000 colaboradores a falarem a mesma linguagem, foi um exemplo mais incrível. E outra das coisas é que o modelo se centra as empresas têm que definir qual é o propósito delas. Porquê é que a empresa existe? Eu se entrar numa empresa, seja que empresa for, e se for perguntar a cada colaborador qual é o propósito da organização, porque é que a organização existe, eu vou ter o número de respostas igual ao número de colaboradores que a empresa possui. Isso já de si é estranho, não é? Porque se 60, 100, 400 colaboradores me dizem coisas diferentes do propósito da organização, como é que a estratégia está bem definida e como é que são os resultados esperados serem atingidos para bater na estratégia. Portanto, e o modelo aqui trabalha a questão da excelência organizacional nesse sentido.